Saudações a todos, meu nome é La Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o olho do triângulo. Esse livro foi escrito por Jael Regardier, contém 465 páginas divididas em 5 partes e foi publicado no ano de 2018 pela editora Penumbra. Bom, esse livro aqui é um dos livros mais comentados sobre a vida de Crowley, né? Um dos livros mais bem falados que traz a biografia de Crowley, justamente por Jael Regardier ter sido um dos principais discípulos de Crowley, né? Um indivíduo que conviveu com ele e conviveu diretamente com Crowley. Regardier tinha ele por volta dos seus 20 anos e era um garoto muito acanhado, um judeu ainda com muitas das ideias morais com as quais foram criados, né, dentro da sua religião e etc. E Crowley veio como um baque, né, como o próprio Regardier vai destacar, né, na vida dele, que causou muitos impactos, né, e impactos esses que tiveram importância inegável para o seu desenvolvimento enquanto ser humano e homem, né, de amadurecimento e etc. Então, bom, a gente vai tratar desse livro hoje. Já tem um tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas vamos ver aí se a gente consegue dar continuidade a esse nosso trabalho. Conto com a força e o apoio de vocês. E então vamos falar sobre o livro. Na introdução, o Robert Wilson vem falando sobre a necessidade de sempre se selecionar tudo aquilo que se relacione a Crowley, né? Porque existe muita merda sendo dita por aí, e Crowley também não é tão isento de culpa nesse caso, né? Porque ele mesmo fez questão de muitas vezes queimar a própria imagem. Segundo o Wilson aqui, ele vem destacando que Crowley fazia isso também para que se evitasse o culto, né, a personalidade de Crowley, né? Então Crowley não queria ninguém idolatrando a persona dele, né? Não queria ninguém o seguindo de forma cega, né? Mas que as pessoas refletissem sobre as ideias dele. Então ele não se permitia ser um indivíduo que pudesse ser encaixado em qualquer tipo de caixinha, né, digamos assim. Então uma hora ele aparece como um indivíduo extremamente generoso, né, e preocupado com o futuro da humanidade. No outro momento ele se autodenomina como a própria besta 666, né? E grande parte disso em função disso, né? De que você deveria então se inspirar na vida dele de alguma forma, né? Nas ideias dele, mas ainda assim buscar a sua própria realidade, né? A sua própria existência, a sua própria persona, né? Para que você não projetasse nele aquilo que você é, porque você é um indivíduo e Crowley é outro, né? Então Crowley fazia questão de fazer esse tipo de separação, digamos assim, né? E fazer de tudo para que as pessoas não o idolatrassem. É lógico que, né, por mais absurdo que algumas coisas possam parecer e alguns comportamentos, né, que são demonstrados, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer copiar, né, em tudo, ou ser o próprio Crowley, etc. Tem umas pessoas aí que se dizem reencarnação dele. Né? Então, enfim, né? Sempre vai existir alguém querendo se apropriar da personalidade do outro para criar uma própria personalidade, né? No geral, acho que Crowley conseguiu manter esse distanciamento, né? Grande parte das pessoas, ao menos que eu conheço, sabem diferenciar bem o indivíduo Crowley, né? O mago Crowley, né? E não misturar as coisas, né? A obra mística e religiosa de Crowley como sendo uma coisa, ou seja, um Crowley enquanto mago e religioso e o Crowley enquanto ser humano, né? E ainda assim a pessoa também cria esse distanciamento, né? Então a pessoa Crowley pessoa é outro, e o Crowley mago / místico é outro, né? No exórdio, o Regardier vem destacando isso, né? Que é preciso também selecionar muito aquilo que foi escrito sobre o próprio Crowley, porque muitos indivíduos falsificaram histórias, inventaram coisas, ou então colocaram a forma
apresentaram a vida de Crowley de uma maneira muito interpretada a partir de suas próprias ideias, né? Então, quando a gente vai falar de um determinado indivíduo de forma justamente dessa maneira distanciada, né, a gente tem que entender o contexto, né? A gente tem que falar de uma forma científica, digamos assim. Então, a gente não pode julgar o indivíduo a partir das nossas próprias perspectivas. Ao menos é o que a gente busca, né, dentro de uma perspectiva científica, biográfica e etc, né? Então, quando um biógrafo ele julga o indivíduo, né, a qual ele está biografando, né, essa biografia ela se torna tendenciosa, né? Porque ele vai incutir as próprias ideias e aí nisso, né? Alguns biógrafos de Crowley eram cristãos ou eram influenciados por essa religião e aí naturalmente toda aquela carga moralista, asquerosa, nojenta que a gente conhece, que é típica de alguns cristãos, né? Vai vir acompanhando essas palavras, né, de algumas biografias. Então, Crowley vai ser pintado como uma pessoa até criminosa, muitas vezes, coisa que ele nunca foi, né? Justamente porque essas pessoas querem pintar a ideia literal de um homem extremamente maléfico, né? De um homem demoníaco e etc. Crowley usava essa imagem, né? Mas ele nunca foi literalmente um criminoso, ele nunca foi literalmente o homem mais terrível do mundo, como alguns o chamavam, né? Era tudo simbólico, né? Essa coisa de demônio, né? Era só para chocar as pessoas, mas ele nunca cometeu crimes, né? Nunca assassinou pessoas, nunca roubou ninguém, etc. Então, alguns vão tentar convencer o público de que ele era literalmente essas coisas, né? Coisa que ele nunca foi, né? Até porque isso feriria os próprios princípios da religião que ele criou, que é Telema. Chegamos então ao capítulo 1, e esse livro aqui, quando foi lançado, algumas pessoas criticaram a tradução. Esse livro, aliás, eu nem comentei, né? É um livro belíssimo, tá em capa dura, o sol tá batendo aqui, mas ó, é um livro em capa dura, muito bem feito da Penumbra. Linda capa, linda Penumbra sempre, né? A gente sempre elogia bastante aqui porque é uma editora que sempre traz livros de ótima qualidade aí. E aí, quando esse livro foi lançado, algumas pessoas criticaram a tradução dele porque ele contém alguns erros de tradução, né? Por exemplo, aqui nesse primeiro capítulo a gente vai ver que é quando o Israel Regadia conhece Crowley, né? Então ele estava numa palestra de um advogado sobre... Esse advogado dando uma palestra sobre o Book 4, né? Um capítulo do Book 4. E aqui está traduzido como lecture, está traduzido como leitura, né? E lecture é palestra, né? Então é um fake friend, né? Um falso cognato aí da língua. É um pequeno deslize do tradutor e algumas pessoas que são mais especializadas nesse ponto, né, criticaram essa questão da revisão e etc. Então, são pequenos detalhes que podem induzir ao erro, né, ao menos da questão, né, de visualizar a coisa. A leitura, a gente sabe que é uma coisa menos formal que uma palestra, né? Mas enfim, não é nada que o tempo inteiro grite aos olhos, assim, são pequenos detalhes que podem ocorrer. Então, né, acho que essa é a única crítica negativa que pelo menos eu concordo sobre o livro. O resto, o livro é maravilhoso, tanto pela escrita do Regadia quanto pela forma como foi publicado aqui pela Penumbra. Então o Regadia, ele assiste essa palestra, né, e aí ele manda uma carta pro Crowley, etc, ele fica fascinado, etc. E aí começa essa relação, né. O Regadia, como eu disse, ele era bem novo na época, e ele se torna então o secretário de Crowley, né. Que Crowley tinha seus discípulos, né, Crowley era um homem famoso, ele era um homem conhecido, ele era multimilionário, né. Tem gente que desconhece esses detalhes, né, uma menina uma vez me escreveu debochando, falando dos vídeos que eu fiz aqui, né, que eu falei que Crowley era milionário. Ele não era milionário, ele era multimilionário, né? Então, para quem não sabe disso, saibam, né? Leiam livros que vocês vão saber desses detalhes, leiam livros biográficos e não fiquem lendo o que o povo
posta em internet, né? Porque é muita besteira, muita gente nem fala outras línguas para ter essa amplitude, né, de conhecimento sobre esses temas. Então, ele era multimilionário, né? E era uma figura que tinha essa característica, né, de se apresentar para o povo de forma assim, muito exagerada e etc. Então ele era uma figura famosa na Inglaterra e etc. E o Regardier ele se torna então secretário de Crowley. E aí ele vive ali durante uns 4 anos ali com Crowley, né, fazendo esse secretariado, etc, até o momento que eles cisam, e aí eles começam uma briga, assim, o Regardier vai destacar isso, que o Crowley, ele tinha muito essa característica, assim, ele era seu amigo enquanto você fosse amigo dele, se você debandasse, você se tornava inimigo, ele não simplesmente te deixava aí, ele passaria a te encarar como inimigo e ele te atacava, né? Então ele vai dizer que ele ficou muito magoado com essas atitudes de Crowley, né? Ele também vai assumir responsabilidade nessa briga, né? Ele vai dizer que ele era muito imaturo e as coisas que o Crowley fazia ele não entendia muito bem, às vezes considerava aquilo como ofensas pessoais, mas que na verdade o Crowley estava o tempo inteiro tentando ensinar ele. E ele não entendeu isso muito bem na época. E aí, quando o Regardier sai de perto de Crowley, o Crowley ataca ele, né? Então, faz alguns comentários antissemitas, né? Porque o Regardier era judeu. E aí, coisas desse tipo, assim. Então, e o Regardier vai contra-atacar o Crowley, chamando ele de Alice, né? Chamando ele no feminino, né? Porque o Crowley era bissexual e etc. assumido. Então, fica essa birra, né? E tudo. Então até nessa questão da bissexualidade do Crowley, né, o Regardier vai dizer que ele no começo até tinha medo, né, de que o Crowley investisse em cima dele sexualmente, né, mas que isso nunca aconteceu. Então ele vai ponderar muito isso, assim, esses extremos que o Crowley demonstrava, do que falavam dele e o que de fato o Crowley era. Assim, Crowley oscilava entre todos esses mundos, entre o mundo daquilo que falavam dele, entre aquilo que ele mesmo fazia. Por exemplo, ele vai dizer que o indivíduo que era amigo deles, etc., o Crowley expõe que esse indivíduo contrai uma doença venérea, né? Mas ao mesmo tempo que o Crowley se importava com o asseio do Regardier, se o Regardier tinha cortado corretamente as unhas, né? Se estava tomando banhos, etc. Então, enfim, ele vai colocar isso nessas variantes da personalidade de Crowley, que era sempre uma coisa assim, muito inesperada, né? Você não conseguia encaixar Crowley, limitar Crowley, porque ele estava sempre quebrando qualquer ideia que você fosse ter dele, mas que tinha essa coisa, né, de que você tinha que sempre meio que às vezes pisar em ovos, porque a chance dele se irritar e se voltar contra você era grande também. O Regardier vai destacar que o Crowley ele era um indivíduo extremamente dedicado ao estudo e à prática de tudo aquilo que se relacionasse a questões espirituais. Então isso é uma coisa que é importante a gente sempre destacar, né? Que com a internet e essa coisa da modernidade é estranho pensar indivíduos que se declaram... Às vezes eu fico vendo no Facebook, né? Essas pessoas que se declaram ocultistas, mestres, etc. As pessoas às vezes não sabem escrever. Não sabem usar uma vírgula. Não sabem usar um ponto final numa frase. E sabe por que não sabem? Porque não leem. Porque pessoas que escrevem errados porque não leem livros. A assimilação do conhecimento da escrita se dá através da leitura. Então a pessoa muitas vezes se declara mestre disso, mestre daquilo, mas não sabe escrever uma frase corretamente. Isso é bizarro de ver. E infelizmente tem gente que cai no conto dessas pessoas, né? E esse é um contraste muito grande com o que a gente tem no passado, né? E quando eu falo passado, eu não estou falando de passado tão distante, não. Estou falando até da minha geração, por exemplo, que é uma geração pré-internet, onde para ser ocultista, né, você de fato tinha que ir para a livraria, sebos, comprar livros e estudar esses livros. Então o Regardier ele vai destacar isso, né? O quanto Crowley era dedicado não só apenas ao estudo, mas à prática de todo esse contexto
e universo místico. E aí já fica a dica, né? Se você é um indivíduo que de fato pretende se tornar um ocultista ou se considera um ocultista honesto, né, para com a espiritualidade principalmente, tenha isso em mente. Que ocultistas leem livros, estudam através de livros, de troca com pessoas, etc. Que a internet deve ser o último recurso a qual você deve utilizar para aprender alguma coisa. No capítulo 2, ele vem falando sobre a relação do Crowley com o Edward Waite, né? Então eles tiveram ali uma relação, né, de trocas de informações, etc. No começo ali, depois eles, né, meio que se tornaram inimigos, e aí o Waite indica para ele o Nuvem sobre o Santuário, né, que foi um dos grandes livros assim que inspiraram Crowley dentro da sua espiritualidade e que traz toda essa ideia assim, né, de uma grande fraternidade invisível e etc, que comandaria, né, o curso, né, da espiritualidade, etc. Aí entra também o Cecil Jones e a Golden Dawn. Então é quando o Crowley começa a se envolver mais profundamente com todo esse contexto ali da Golden Dawn, né, e esses indivíduos que eram os grandes destaques do ocultismo da época. Ele vai também destacar aqui a relação do Crowley com aquele que foi um dos seus principais mestres, que foi o Alan Bennett, né? E aí vale ressaltar aqui que esse livro ele não é assim cronológico, né? O Regardie vai falando sobre vários eventos, etc. E ele vai colocando isso nos capítulos. Assim, às vezes ele avança na idade, né, da vida de Crowley, às vezes ele volta, etc. E aqui um exemplo. Por exemplo, ele vai falar sobre a infância de Crowley, né? Que Crowley nasce dentro de um seio cristão, né? Era um grupo cristão a qual os pais dele pertenciam, que eram extremamente literais em termos bíblicos. Então eles acreditavam na volta do Nazareno, do arrebatamento e todas essas coisas que esse povo diz, né? E que isso traumatizou muito Crowley, porque ele não tinha acesso a outras literaturas. Então a única coisa que ele tinha acesso era a Bíblia e o que essas pessoas falavam sobre a Bíblia, né? Então tem um evento muito marcante, né, muito conhecido, que é um dia Crowley chega em casa e não tinha ninguém em casa. E aí ele era criança, e aí ele fica desesperado porque ele acha que Jesus voltou, arrebatou os pais dele e ele tinha ficado para trás por ser um pecador, assim. Então você vê o quanto essa religião ela é capaz de, né, afetar a sanidade das pessoas, né? E enfim, então ele foi criado em meio a essas pessoas, né? E foi infectado por essas ideias. E aí isso também vai marcar muito a trajetória de vida de Crowley, né? Porque ele vai basear também muito do comportamento dele a ter um comportamento anticristão, né? Então, anticristão aqui leia-se não como alguém que quer fuzilar os outros e quer matar pessoas que sejam dessa religião, mas anti no sentido de filosoficamente e ideologicamente contrário, né? Então essa era a postura dele, né? De se colocar de forma contrária por perceber o quão danosa essas ideias, né, podem ser para uma pessoa, né, durante toda a sua vida, assim, que se deixa levar por essas ideias, né? E aí o Regardie, como ele também era um psicólogo, etc., né, ele vai analisar todos esses elementos da vida de Crowley também para uma perspectiva da psicologia e vai expor isso daqui, né? De que formas esses elementos, essa criação, né, vão afetar o comportamento de Crowley, né? De que forma isso tudo vai fazer com que ele desenvolva neuroses, etc., em função dessa criação estranha, para dizer o mínimo, né? A partir da nossa perspectiva, da qual ele foi exposto, né? Aqui nos capítulos 3 e 4 ele vai falar, destacar a relação de Crowley com a Golden Dawn, né? Que é quando ele é iniciado, então, e sobre a influência que aquela sociedade secreta exerceu na vida dele, e também sobre o livro A Magia Sagrada de Abraham Melin, que a gente já tem uma resenha aqui no canal, recomendo que vejam, né, caso tenha interesse. E, bom, e esse livro é muito importante para marcar
o pensamento, né, não apenas de Crowley, da Golden Dawn e etc., que vem trazer toda essa ideia de que existe uma força superior, né, ligada a cada indivíduo, né, pessoalmente, ou seja, cada pessoa teria uma força superior ligada a ela própria, né? E aí essa força seria encontrável através de uma série de métodos específicos, religiosos, místicos, mágicos, e capacitariam esse indivíduo então a controlar demônios, né? Então, esse é a base, né, do pensamento da Golden Dawn, essa é a base do pensamento de Telemann, né, que é aquilo que vai ser chamado de Sagrado Anjo Guardião. Então, esse Sagrado Anjo Guardião, que é uma espécie de Deus pessoal, né, é esse indivíduo a qual o telemita, né, ele se predispõe dentro da sua caminhada mística a encontrar, para que ele possa então lidar com as próprias questões relativas a esse mundo, né? As questões positivas e negativas, né? Esse anjo seria então esse ser superior capaz de orientar a nossa existência nessa vida. E essa ideia não é original de Telemann, não é original da Golden Dawn. Essa ideia é advinda dentro do contexto deles ali, né? Desse livro chamado A Magia Sagrada de Abraham Merlin, né? A diferença é que eles pegaram essa base, né, o conceito, e adaptaram ali a outras ideias, acrescentaram outros elementos, né, alguns elementos egípcios e etc. E enfim, então basicamente essa ideia, né, da Golden Dawn barra Telemann, né, Crowley traz isso com ele a vida inteira, assim, isso vai ser a base do pensamento de Crowley e de Telemann durante a vida inteira, né. Entender esse conceito é fundamental para entender até, caso você tenha interesse por Telemann, por exemplo, no que você está se interessando, porque se você não compreende essa base, né, de que Telemann prega a existência de um ser superior, pessoal e etc., do qual você se dedica para alcançar, né, não tem muito por que você se meter com Telemann, por exemplo. E o que é importante a gente entender, né, dentro desse contexto também, como eu falei anteriormente, né, que o Regardier destaca que Crowley era um indivíduo muito dedicado, né? Ele era um praticante e um estudante, ele era um ocultista no seu sentido completo. Isso fez com que ele galgasse graus muito rapidamente dentro da Golden Dawn. Então ele era um jovem, né, de seus 20 e poucos anos, dentro de uma sociedade secreta, com personalidades dos mais variados tipos, da elite inglesa, indivíduos que até hoje estão aí sendo falados, etc., como o próprio Waite, o Arthur Conan Doyle, né, que é o escritor de Sherlock Holmes, etc. Então todas essas pessoas estavam ali, assim, misturadas dentro daquele contexto, e Crowley fazendo parte daquilo ali tudo também. Então muitas dessas pessoas eram excêntricas também, né? E acabaram achando a excentricidade de Crowley um pouco exagerada. Então eles temiam também que o nome deles fosse associado a Crowley, porque Crowley era uma persona não grata para a sociedade inglesa. Então, lembrando que ele muitas vezes, num tempo onde todo mundo se vestia de preto, né? Por exemplo, é só você imaginar aquelas cenas dos filmes do Titanic, né? Todo mundo dava de preto, com aquelas roupas extremamente formais, as mulheres de vestidos, etc. E ele às vezes usava ternos amarelos, por exemplo. Então era uma dissonância absurda, assim, né? Eram coisas assim que as pessoas... Ele era assumidamente bissexual num tempo onde a homossexualidade era crime. Então, tanto que o Dorian Gray, o Oscar Wilde, né, que escreveu o retrato de Dorian Gray, né, que também era um membro e etc., ele foi preso, né, na Irlanda por homossexualidade, né. Inclusive lá tem uma praça em frente à casa dele que tem uma imagem dele assim, né, em cima de uma pedra, e dizem que a casa dele ficava assim de esquina, assim, de frente para a praça, assim. E aí fizeram uma escultura assim dele em cima de uma pedra, assim, também de um jeito assim bem feminino, né, que ele era um homem feminino e tudo. E dizem que eles usavam aquela praça ali para fazer, né, para se encontrar com outros cavaleiros.
Então, enfim, e Crowley nunca foi preso também por isso. Então, assim, tinha essas, né, essas coisas. E essas pessoas da Golden Dawn não queriam muita relação com o Crowley, e a gente pode considerar que invejavam ele um pouco, né, nessa dedicação e etc. Ele foi galgando graus muito rapidamente dentro da ordem. E aí houve uma rebelião e etc. Algumas pessoas se negaram, se recusaram a admitir que ele alcançasse as ordens internas, né? Porque a ordem da Golden Dawn é dividida em 3 ordens. E aí quando ele vai chegar nessa ordem interna, né? As pessoas falam, não, aqui ele não vai entrar, né? Na ordem externa tudo bem, mas na ordem interna a gente não vai aceitar ele. E isso criou uma revolução, tem toda uma, né, uma guerra que acontece, uma guerra até mágica mesmo, as pessoas se atacavam magicamente, faziam feitiços uns para os outros, etc. Isso tudo está registrado em outros livros, né? Acho que eu já até falei disso aqui em outros momentos. E enfim, e aí Crowley também não arreda e parte para cima desse pessoal, às vezes até fica fisicamente, assim, parte para cima deles e acontece essa guerra dentro da Golden Dawn. E aí em 1909, né, quando ele cria o Equinox, né, que é um periódico, que era um livrão assim, que ele lançava, e que dentro desse livro ele então começa a revelar os segredos da ordem, assim, como ele vê que a coisa estava sendo dominada por essas pessoas, né, e que corria-se o risco daquilo ali ficar na mão delas e se perder. E ele fala, não, então, quer saber, eu vou revelar tudo, né, vai ser tudo público. E aí ele pega o dinheiro dele e começa a investir nessas coisas. Então, por que ele morre pobre, né? Porque ele usou o dinheiro dele inteiro, metade para as festas, digamos assim, e a outra metade, eu estou colocando metade aqui de forma, tá, eu não sei quantitativamente como foi isso, talvez eu esteja sendo injusto, mas o que dá pra gente afirmar é que ele era um indivíduo que vivia muito bem, né, não fazia média para viver bem, mas ao mesmo tempo que investia muito do seu dinheiro na espiritualidade. Então ele viajava o mundo em função da espiritualidade e ele publicava livros em função da espiritualidade. E esses livros eram muito caros de serem publicados e não tinham retorno financeiro. As pessoas não compravam esses livros, né? E ele sempre fazia coisas de altíssima qualidade. Então ele investia esse dinheiro e estava tudo bem. Para ele estava tudo bem porque ele tinha que se dedicar dessa forma. E aí as pessoas tentam impedir ele, né? O Matters, que é o fundador da Golden Dawn, tenta impedir ele de publicar essas coisas da Golden Dawn, né, da ordem, mas não consegue, judicialmente ele acaba perdendo e Crowley publica essas coisas. E é também por isso que a gente tem muito desse material hoje, né? O próprio Regardier, ele vai lançar aquele livrão, né, que é o livrão da Golden Dawn, que vem nessa leva assim, dessa ideia de tipo, publicar as coisas para que não ficasse restrita a mãos de pessoas que pudessem fazer um uso distorcido, né, ou monopolizar esse conhecimento. Aqui nesse capítulo ele vai destacar a relação do Crowley com Alan Bennett, né, que é considerado, acho que tanto por Crowley quanto por todos aqueles que conhecem a história deles, como um dos principais mestres do Crowley. Sendo que o Alan, ele tinha problemas sérios de respiração, ele tinha asma, ele tinha uma série de dificuldades respiratórias por causa do clima de Londres, né, da Inglaterra e tudo, que é um local sempre muito úmido, né, muito cinza e tudo, muito nublado o tempo inteiro. Anoitece muito cedo, então às vezes 3 horas da tarde já está anoitecendo, se dá 4 horas já é de noite mesmo, parece que é 10 horas da noite, enfim. E aí eles se juntam, né, praticam as coisas juntos. O Alan também era membro da Golden Dawn. O Alan ensina uma série de coisas para ele. Crowley também tinha problemas de respiração. E uma das formas que eles encontram de amenizar esses problemas é com o uso de drogas, né? Lembrando que as drogas na época, elas eram receitadas por médicos. Então você não ia na Boca comprar, né, na favela comprar droga, você ia na farmácia, né, porque o médico te receitava cocaína, heroína e etc. Sendo que o uso continuado dessas substâncias, né, como a gente sabe hoje, causa dependência. Que foi o que o Crowley passou, que foi o que o Alan passou, que foi o que o próprio Freud, né,
Sigmund Freud passou também com a questão da cocaína. Então todos esses indivíduos caíram no vício, muitas vezes em função dessa coisa, né, de não saberem as consequências do uso continuado dessas substâncias. E aí eles resolvem então fazer um ritual, né, para auxiliar o Alan na saída da Inglaterra, né? Porque Crowley tinha essa coisa de não dar dinheiro para os amigos, né? Então ele falou, vamos fazer um ritual para dar um jeito do universo, né, se alinhar para você sair da Inglaterra, etc, e encontrar áreas mais saudáveis. E aí a gente vai falar sobre a questão desse ritual que eles fizeram, etc, né, de Goécia, para o Alan conseguir sair da Inglaterra, né? Mas lembra que eu falei sobre a questão do Abramelin e tudo mais, né? Dessa coisa de um deus pessoal, que é o sagrado anjo guardião e etc. E aí o Regardier destaca assim na página 138. Crowley certa vez disse que se alguém quisesse começar o estudo da magia porque desejava evocar um demônio para matar seu inimigo, não haveria problema algum, pois o estudante logo descobriria a estrutura hierárquica do mundo da magia. Isso significa que o demônio em questão não poderia ser controlado ou comandado até que o estudante tivesse feito contato com a entidade imediatamente superior. E essa entidade só poderia ser requisitada a funcionar de acordo com os termos do seu superior e assim por diante. Resumidamente, então o estudante seria forçado a invocar, em uma linha direta, o Deus ou força espiritual que rege todas essas operações. Neste caso, ele teria que unir sua consciência com a do Deus. A essa altura, tantas transformações teriam ocorrido na consciência que o intento maléfico original teria desaparecido e sido substituído por outras aspirações mais valorosas e elevadas. Então essa ideia aqui, né, ela é uma ideia extremamente abramelínica, digamos assim, né, lá do livro do Abramelin. Porque é justamente isso, quando você estuda o Abramelin, né, você vai entender que o que é dito lá? Que esse mundo é regido por demônios, né? Não necessariamente regido, mas ele é lotado de demônios, e que esses demônios eles atuam sobre as nossas vidas, né? E que a gente precisa primeiro entrar em contato com o nosso sagrado anjo guardião, e que uma vez a gente tendo superado a tentação de todos esses demônios, a gente alcança esse contato com esse Deus pessoal, e esse Deus pessoal dá essa liberação para a gente controlar esses demônios, né? E sendo que aí vem a ideia de Crowley, né? Sendo que você teria passado por tantas tribulações para chegar em contato com o seu sagrado anjo guardião, que você vai ter poder sobre esses demônios, mas você praticamente não vai querer fazer o uso deles para fins nefastos, né? Porque você já vai ter alcançado uma outra percepção sobre a vida. Então, embora você alcance controle sobre eles, com a liberação do seu Deus pessoal, você já não faria uso disso, né, de forma maléfica, né? É uma ideia um tanto romântica, a meu ver. E eu, na verdade, nem concordo muito. E eu acho que não há essa necessidade de contato com hierarquias superiores para controlar determinados seres, né? É lógico que isso se dá de uma forma melhor, eu acho, em termos mágicos. Se a gente está amparado por forças superiores àquela que a gente está tentando contactar, né? Especialmente se forem essas energias mais densas. Mas eu não acho que é uma necessidade. Aqui, na nossa vivência de espiritualidade brasileira, eu acho que a gente tem muitos esses exemplos assim, de seres que se manifestam, são seres de vibrações e que vivem em faixas astrais muito próximas das nossas, e que é fato de que a gente não precisa entrar em contato com forças superiores para estar em contato com esses seres, né? Esses seres que a gente chama de ancestrais, né? Nas religiões de macumba, como Exus, né? Ereis, caboclos, pretos velhos, etc. Eles podem ser contactados de forma totalmente independente
ao contato com os seres superiores, como orixás e outras divindades, né? São faixas vibracionais diferentes. Então, por isso que é muito comum, por exemplo, na Quimbanda, você ter o contato com Exus sem que haja interseção, né, de qualquer relação com o orixá, né? Ou com divindades outras, né? Porque o pessoal mistura muito o orixá com Exu por uma questão, né, de predominância e similaridade do culto, né? Mas na prática a gente vê que não há uma necessidade disso, né? As pessoas às vezes manifestam essas entidades sem qualquer relação com esses seres considerados superiores, né? Como orixás, que são deuses e etc. Então essa ideia do Crowley, né, eu acho um tanto quanto romanceada. Eu particularmente não concordo por uma questão dessa vivência aqui. Eu acho que isso no final das contas é opcional, mas que é uma opção interessante de se fazer quando a gente tem por intenção o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos racionais que lidam com a espiritualidade. Bom, e aqui no capítulo seguinte ele fala sobre alguns pontos que eu já destaquei, né, sobre essa questão da Golden Dawn, e que às vezes as pessoas se reuniam no fundo das casas das pessoas para fazer os rituais da Golden Dawn, etc. E há esse destaque, né, de que a Golden Dawn não buscava luxo, né? Cobrava muito pouco dos seus membros, porque não era uma ordem que visava o lucro, né? Eles buscavam praticar, né, a espiritualidade, etc. Então sempre essa questão mística, né, muito mais importante que as questões materiais, né? Era mais importante que o indivíduo desenvolvesse a espiritualidade do que ele enriquecesse, né, digamos assim. E aí Crowley também decide então praticar o ritual de Abramelin, né, conforme lá o livro original, e também vai para a Escócia para se isolar lá e ficar praticando o ritual, etc., conforme o livro. Ele vai destacar aqui também algumas questões dos motes de Crowley, né, sobre uma questão de Crowley nessa época ainda está meio influenciado pelo cristianismo, então tem um momento ali de um grau do Crowley que não se sabe exatamente qual era o mote que ele usou, e ele fez questão de apagar esse registro dos lugares, etc. Talvez porque fosse uma referência a algo cristão, que depois o Crowley se arrependeu e teria tirado, né? E aí a gente chega aqui no capítulo 8, que é o que eu falei sobre ele fazer o ritual de Goécia lá com Bennett, né? Para que pudesse, então, o Bennett pudesse sair da Inglaterra. E aí Crowley volta do México, né? Crowley, como eu disse, ficava viajando o mundo. E aí ele volta e eles vão fazer esse ritual, né? Pro Bennett conseguir sair da Inglaterra. E aí ele diz assim na página 199. Isso o próprio Crowley, tá? É o Crowley falando aqui. Eu estava bem desperto, tenso, observando atentamente naquele momento. O templo tinha aproximadamente 5 metros por 2, 5 e 4 de altura. O pequeno altar duplo cubo de acácia estava no centro do círculo. Fora havia um triângulo onde sugeria-se que o demônio deveria aparecer. O cômodo estava cheio de fumaça de incenso. Conforme a cerimônia prosseguia, percebíamos que a densidade da fumaça não estava uniforme por todo o cômodo, acumulando-se de forma densa, quase opaca, em algumas partes do ambiente, permanecendo outras partes quase sem fumaça. Este era um efeito muito mais definido do que se poderia explicar por ventos ou pelos nossos próprios movimentos. Logo ela se reuniu ainda mais, até que formou como que uma coluna de fumaça que se erguia do triângulo, deixando o resto do cômodo praticamente límpido. Finalmente, no clímax do ritual, havíamos chegado até a mais forte e mais potente conjuração. Ambos vimos vagamente, mas ainda assim indubitavelmente, partes de uma figura definida. Em particular, havia um elmo que sugeria Atena, ou Horror, Britânia, parte de uma túnica ou toga e calçados muito sólidos. Eu pensei nas peças de armaduras gregas para pernas. Ora, isso estava longe de ser satisfatório, não correspondia de forma alguma com a aparência de Boer que a Goécia nos levara a esperar. Pior, esse foi o mais longe a que chegamos. Sem dúvida,
ver tudo aquilo atrapalhou nossa concentração. É aí que treinamento e yoga teria ajudado a nossa mágica. A partir daquele ponto foi um fiasco. Não conseguimos recuperar o entusiasmo necessário para persistir. Encerramos, fizemos os banimentos, fechamos o templo e fomos dormir com nossos rabos entre as pernas. E ainda assim, de um ponto de vista mais são, a operação foi um sucesso retumbante. Coisas milagrosas começaram a acontecer, de uma forma ou de outra. Abriram-se os portões para Alan migrar para climas menos asmáticos, e o objetivo de nossa operação foi amplamente alcançado. Então olha que interessante, né? Ele tinha muito essa coisa, assim, você vê o desprendimento que ele tem para a coisa da pirotecnia mágica, né? Não importava que o espírito tinha um espírito aparecendo ali. Importava que aquele espírito não correspondia àquilo que era descrito como Buer. E se não correspondia ao que era descrito como Buer, logo a operação poderia ser considerada como tendo sido falha, né? Porque eles não queriam evocar Britânia ou Atenas, mas o Buer, né? Então, mas ainda assim funcionou, né? Então, independentemente da forma, né, e eles terem considerado que não funcionou direito, a operação foi um sucesso, porque o Alan, no final das contas, conseguiu viajar, né? Aí o que acontece? Após essa questão do Bennett, então vai para a Ásia, né? O Alan Bennett. E aí o Crowley ele vai depois encontrar ele, porque lembrando que o Alan era o mestre do Crowley praticamente, né? E aí o Crowley vai pra Ásia encontrar ele e eles ficam lá praticando yoga, etc. Porque o Crowley ele tinha muito essa coisa, essa relação com yoga, né? Ele considerava que o yoga era uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento do magista, né? Era algo que deveria estar alinhado com a magia ocidental, né? Por toda essa questão do controle da mente e tudo mais. Então, eles ficam ali praticando e estudando budismo, hinduísmo, né? E todas essas religiões que lidam com essa questão do yoga. E aí o Regardie vai destacar aqui então, alguns livros que foram influenciados, alguns livros, né, que existem em Telemann, que foram então influenciados por esse período, né, que Crowley se dedicou ali ao yoga e tudo mais. E aí no capítulo 10, que ele chama de Destino, vai falar ainda também dessa continuidade da confusão na Golden Dawn, né, do casal Horus, que foi um casal que apareceu dizendo que tinha poderes especiais, etc., e que tinham tido contato com o Blavatsky e que eles deveriam ter acesso aos documentos secretos da Golden Dawn porque eles eram, né, especiais, etc. E Matters acreditou neles, né? E aí o Crowley vai com uma vidente, com Gerald Kelly, e aí essa mulher diz que na verdade o Matters ele está enfeitiçado por esse casal, assim. E aí quando o Crowley de fato cisa com o Matters e com a Golden Dawn e fala, olha, isso dali já deu o que tinha que dar, essa confusão toda, etc. E Crowley sai definitivamente. E aí também o Regardie vai destacar aqui quando o Crowley conhece a Rose, né, que é a Rose Kelly, que seria então a sua esposa, que ela estava para se casar com outro indivíduo, né, e ela não queria casar com esse indivíduo. E aí Crowley fala, olha, você não quer casar com ele? Ela fala, não, né? E aí ele fala, ok, casa comigo, que aí você já vai estar casada comigo, então você não vai poder casar com ele, né? Então vamos casar. Mas ele não tinha intenção, segundo, né, dito, ele não tinha intenção real nela como esposa inicialmente, né? Ele só queria livrar ela de um casamento infeliz, né? Então se de fato ele apenas queria livrar ela, né, ver-se essa generosidade também que ele tinha, né? Um cara milionário casando com uma mulher só porque ele queria livrar ela de um casamento indesejado, né? Mas eles por fim acabam se envolvendo e aí vem toda essa questão, né, que numa dessas viagens eles vão pro Egito e ali no Egito ela teria então incorporado um enviado dos deuses, né, dos Netzeru, dos deuses egípcios,
Então, é revelado para Crowley que ele receberia um livro, né, a ser editado durante os 3 dias, e que esse livro então deveria ser uma nova luz para o caminho dele e da humanidade, né? Ali surge o livro da lei, né, o Liber Alvel Legis, e dali então se inicia todo o processo da criação de Telema. Então ele cisa com a Golden Dawn e cria, entre aspas, né, ou recebe a. Então, dependendo da forma como você for pensar isso, dá a impressão de que Crowley ele foi o indivíduo escolhido para fundamentar a terceira ordem da Golden Dawn, que seria então a que viria a ser uma ordem independente, né, de acesso livre para as pessoas, etc. É uma forma de pensar, tá? Não estou dizendo que necessariamente é isso, mas é uma forma de pensar toda essa conjuntura. Ele entra para a Golden Dawn, tem toda essa confusão, ele continua praticando as coisas e de forma independente, né? Porque ele recebeu, ele sabia o que era para ser feito, etc. Ele inicia todo esse processo de contato com o Sagrado Anjo Guardião, né? Mas por várias vezes ele tem que desistir por problemas, né, disso ou daquilo. Mas o Regardia vai destacar aqui que apesar dos problemas que ocorrem, por exemplo, como na casa da Escócia, que é quando ele compra para se dedicar ao ritual de Abramelin, e depois ele tem que abandonar aquela casa, e depois eles estão andando na China e etc. O Regardia vai destacar isso, que apesar de muito provavelmente ele estar externamente apenas viajando com um grupo de pessoas, a mulher e etc., né? Ele muito provavelmente, o Crowley, estava internamente rezando o tempo inteiro para o Sagrado Anjo Guardião. Porque o Regardia vai destacar justamente isso, que ele tinha uma capacidade absurda de concentração, que ele jogava xadrez sem olhar pro tabuleiro, né? Então ele vendava os olhos, etc, e conseguia jogar xadrez, e isso é comprovado. Não essa parte, mas a parte que Crowley era um exímio jogador de xadrez, porque existe até registro de foto disso, de prêmios, etc, que ele ganhou. E alguns dizem, o Regardia vai destacar isso aqui, né, diziam até que ele era capaz de estar num quarto transando com a mulher e jogando xadrez com pessoas que estavam do lado de fora. Então ele falava os movimentos que era para fazerem das peças dele no tabuleiro de xadrez, jogando com outra pessoa, enquanto estava transando com a própria mulher, ou com alguma mulher, e etc. Ele conseguia fazer essas coisas ao mesmo tempo. Tamanha era a capacidade de concentração dele. Então há essa especulação de que ele, na verdade, teria alcançado essa consecução, né, do Sagrado Anjo Guardião durante todas essas coisas que ele fazia. Essas viagens não eram... Ele não deixava aquilo ali à toa, né? Ele estava ali no cavalo, andando lá no floresta da China, mas estava por dentro rezando pro seu Deus pessoal, né? E o culminar disso teria então sido no Egito, quando ele recebe o contato com essa entidade, né? Que aí vem dizer para ele que ele era o responsável então por criar essa nova doutrina, né? Que seria a religião de Telema. Bom, em seguida ele segue falando sobre questões específicas da AA, né? Questões de graus que Crowley teria alcançado, os motes, os libri que ele escreveu nesse período, né? As inclusões dos diários, etc. Coisas muito específicas, né? Mas para quem conhece esses detalhes todos, etc. O Regardia vai destacar essa coisa dos sacrifícios, né? Então a gente sabe que existe a questão simbólica, por exemplo, do sacrifício, né? Que Crowley falava, matei não sei quantas crianças. E a gente sabe que criança era uma maneira de chamar esperma, né? Então era a questão do uso do gozo, da ejaculação. Era criança, literalmente, igual os cristãos gostam de dizer que a gente mata por aí. Quando na verdade o Deus deles é que mata crianças, né? Como o caso lá de Elias, Eliseu, né? O êxodo no Egito, suposto êxodo, etc. Então, mas a questão do sacrifício, o Regardia vai destacar aqui, né? Que Crowley usava sangue, né?
de animais, etc. E isso é uma coisa interessante, né? Que a gente vê que Telemann, nesses anos todos que eu passei em Telemann, mais próximo de Telemitas, é engraçado como eu não via isso. Era tudo muito mental, né? Tudo muito psicológico. Essa coisa psicológica entrou muito em Telemann e ficou assim. E é engraçado você ver lá o 777, né? Que tem uma série de ervas, pedras, animais, correspondência de tudo quanto é coisa. E a pessoa vem, faz o ritual e é tudo mental. Assim, no máximo bota um manto colorido, né? E enfim, aí, né, o quanto isso se distanciou do que esse próprio indivíduo que é o fundador disso tudo fazia, né? Ele de fato fazia círculo, botava fruta, botava oferenda, matava bicho e etc. E aí vem aquela mesma questão anterior, né? Que o povo vai falando assim, ah, não sei o que, eu faço ritual, mas não acontece nada, né? Não vejo nada, e etc. Por quê? Você provavelmente foi infectado por essas ideias psicologistas modernistas que adentraram, né, dentro do contexto mágico e diz que o que vale é a intenção, né? Então, siga o que os mestres diziam, né? Repita os processos que os mestres praticaram. Talvez você consiga mais sucesso, né? Não adianta querer se colocar como mestre quando você não passa de um neófito. Às vezes nem isso, né? Então, é preciso ter a humildade de reconhecer, né, que se está começando em algo, né, e aprender com essas pessoas que vieram antes para poder depois, quem sabe, se dizer alguma coisa. Mas é preciso experiência, é preciso vivência, é preciso muito estudo, muita prática, né? Coisas que esse indivíduo aqui, né, como a gente está vendo, fazia. Se lançava nas experiências, se lançava nos estudos, se dedicava à coisa, né? A experiência era mais importante que o título, coisa que parece que está invertida hoje em dia. E aí no capítulo 13 o Regadier vai destacar isso, né? A relação que o Crowley tinha com Victor Neuburg, né? Que era um dos discípulos de Crowley, e o ritual que eles realizaram na África, no deserto, etc. E o Crowley fantasiado de sheik, né? E o Neuburg de demônio, assim. Então o Crowley meio que botava uma corrente no pescoço dele, etc. Mas, né, umas excentricidades dessa, e Crowley usava ele, né, como receptáculo para invocação desses seres, etc. Então vai falando desses rituais que eles fizeram no deserto, né, com sacrifícios de animais, de pombos, etc., e invocando essas forças, etc. E Regadier destaca isso, que depois desses rituais, nenhum dos dois foi o mesmo, assim. Eles mudaram e enfim, e aí o Regadier vai destacar essa coisa, né, dessas divindades que são apresentadas em Telemann, como Coronzon, Babylon e etc., né? E de que forma isso se corresponde ali a essas questões arquetípicas, né, da mentalidade de Crowley, né, do universo de Crowley, né? Então essas coisas não seriam por acaso, mas teriam uma fundamentação psicológica ali, né? Sempre lembrando isso, que o Regadier ele vai trazer essa coisa para um lado mais de análise psicológica, né? Mas é lógico de uma maneira científica, né? Não é igual esse povo faz aí, né, com essas bobajadas de o que vale a intenção. Em 1914, o Crowley praticamente já tinha gastado todo o dinheiro, e aí o Regadier vai também trazer essa análise para a relação que o Crowley tinha com os pais, assim, porque o pai era o grande, né, herói da vida dele, mas a mãe era a grande diaba, assim, era uma demônio, né? Então muito do que o Crowley fazia também era uma forma de atacar a própria mãe. E aí o Regadier vai relacionar essa coisa, né, desse problema que ele tinha com a mãe, com a própria relação problemática que Crowley tinha com as mulheres, que ele tinha o hábito de sempre seduzir as empregadas, etc. E uma coisa masoquista, de subjugar, ou seja, de que ele usava talvez as empregadas como uma maneira de se vingar, praticar incesto, né? Porque talvez ele projetasse na empregada a ideia da mãe de forma
Quer dizer, todas essas análises de correspondência que a psicanálise, a psicologia vão fazendo. Também não vou entrar muito nesse mérito, até porque eu não sou psicólogo nem psicanalista, né? Mas o Regardier fala disso aqui com propriedade, porque é um indivíduo que estudou essas áreas, né? E aí vocês podem ver isso no livro. Nosso objetivo aqui é mais trazer a parte histórica barra mágica, né? Sociedade secreta, etc., que envolveu todo esse universo de Crowley. Então chegamos à conclusão. Embora esse livro seja aclamado como um livro que fala da relação do Crowley com o Regardier, isso é muito curto, assim. Até pelo tempo que os dois conviveram, né? O Regardier tinha 20 anos, era um jovem, ficou 4 anos trabalhando com Crowley, secretariando ele. E o Crowley morreu, acho que com 70 e poucos anos. Então, assim, o Regardier pouco de fato conviveu com Crowley, mas sempre esteve próximo dele, nesse sentido, assim, de observando o que ele estava fazendo e tudo mais. Então, né, quando o Regardier chega, Crowley já tem uma vida, né, feita, ele já era um adulto e tudo mais. Então, não eram dois garotos de 20 e poucos anos juntos. Era um jovem de 20 e poucos anos, de 20 anos, com um adulto, um homem adulto de seus, né, 40 e poucos, se eu não me engano. Então, a relação dos dois foi muito curta. E o livro, ele vai trazer alguns elementos nesse sentido, mas assim, se você for ler nessa expectativa de que vai falar de todos os detalhes, né, e que o livro tem 400 páginas, porque são 400 páginas da relação do Regardier com Crowley, você vai se frustrar, porque essa parte é a menor parte do livro. O livro é realmente uma biografia sobre Crowley, né? Regardier vai falar sobre a vida de Crowley e um pouco sobre a relação que ele teve com Crowley, né, que foi, como eu disse, curta, de 4 anos ali. É um livro recomendadíssimo, obviamente, tem uma série de coisas aqui que não deu para eu trazer pelo caráter extenso do livro, de que biografias também são sempre coisas que a gente tem que ler com muita tranquilidade, etc. É um livro recomendadíssimo, não só pela qualidade, mas também pelo próprio contexto, né? Uma série de coisas sendo ditas por uma pessoa que viveu muito próximo de Crowley ali, né? Conheceu o cara de perto, assim, conviveu com ele, dormiu próximo dele, etc. Viu as coisas que ele fazia e tudo mais. O Regardier vai destacar até a voz de Crowley, né, que a gente tem pouco acesso, porque tem pouquíssimas gravações dele falando, né, e o Regardier vai dizer, por exemplo, que ele tinha uma voz afeminada, né. Então, de repente, você imagina o Crowley com uma voz potente, né, porque ele corou assim, parecia que ele corou brabo, e etc. E talvez ele fosse muito mais delicado, né, na fala, né, na voz, né? Embora a fala dele talvez fosse pouco delicada na maior parte das vezes. Mas enfim, né, então são detalhes interessantes, né, ditos por alguém que conviveu, né, com ele ali, etc. Então o livro é recomendadíssimo, né? E espero que você tenha gostado dessa resenha. Já tinha uns meses, né, quase um ano aí distante. E vamos ver aí até quando a gente consegue continuar, né, na batalha de manter esse canal. Porque não é fácil não, mas o YouTube não ajuda, o povo não ajuda, então nós vamos ver até onde dá, ok? Muito obrigado pelo carinho de todas as pessoas que me mandaram mensagens perguntando o que tinha acontecido, etc, se eu ia voltar ou não ao canal. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção até aqui e até a próxima.